beleza, rock and roll? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, professor! Eu não ouvi direito. Estamos, professor! Oh, ele é malucão e tem bigodão. Pro Ed do bigodão. A aula dele é uma diversão. Pro Ed do bigodão. Se aprender filosofia é o que você quer. Tem Aristóteles, tem Platão. Pro Ed do bigodão. Pro Ed do bigodão. Pro Ed do bigodão. Turututututu. Fala, galera, beleza? Todo mundo rock and roll aí? Ah, rock and roll é o que nos move. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Edinaldo Torres Felício, também conhecido como Ed, o poeta, ou pelos meus alunos como Professor Ed do Bigodão. E nós estamos falando sobre filosofia e religião. Filosofia e religião. Será que filosofia e religião podem andar juntas? Espero que você tenha dito que sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque andaram juntas durante muito tempo e continuam andando juntas. Tem ali um momento que se separam e voltam. E especificamente nós vamos falar de um momento muito importante, que é um momento que começa lá pelo século III depois de Cristo. Então eu estou falando de aproximadamente 201 anos depois que Cristo nasceu, ok? Que é o 300 depois de Cristo, é o período que compreende entre 201 depois que Cristo nasceu até o ano 300 depois do nascimento dele. E é um momento muito importante, muito interessante na história mundial, onde você tem o declínio do Império Romano, ao mesmo tempo a ascensão, a subida do cristianismo. Os seguidores de Jesus começavam ali a espalhar a Boa Nova por toda a Europa e falavam da Boa Nova, e a igreja que na época, quando eu falar aqui nesse período histórico, a gente vai estar falando apenas da igreja que é a igreja cristã, ok? É uma igreja cristã. E, obviamente, quem começa a estruturar essa igreja cristã é a igreja católica, né? Ainda muito incipiente, começando os seus ensinamentos. E a gente falou no último vídeo sobre Plotino. O Plotino, ele traz de volta as ideias do Platão no movimento que nós vamos chamar de neoplatonismo. Ele vai principalmente usar aquela ideia de dois mundos, mundo sensível, mundo inteligível, ok? Ele vai dizer pra gente que o homem tem que se aproximar do Uno, o Uno é Deus, o Uno é a verdadeira essência, o homem deve voltar ao Uno, o homem deve voltar ao Uno. Ora, 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 eu queria que a gente começasse a ver e entender que esse tipo de filosofia é uma filosofia que vai tentar, então, uma união, um religare. Olha o que o professor está falando, um religare, daí a gente vem com religião, religare do homem com o seu Criador, um religare do homem com algo maior do que ele. Lembra? Nós falamos sobre religiosidade há um tempo atrás. Pois bem, vamos entender algumas coisas interessantes? Vamos entender algumas coisas interessantes. Quando Cristo morre, há uma necessidade de explicar melhor, então, o que é o cristianismo para as pessoas. Vamos entender, então, o cristianismo. Então você tem um Salvador, você tem ele, que é a presença divina na terra, ou como diz lá na Bíblia, né? E o Verbo fez-se carne. Então nós temos um Cristo que é uma parte de Deus, que é Deus, ele volta para a terra, para levar todos os seus filhos, todos os seus seguidores de volta à unidade com o divino, à unidade com Deus. Por que de volta à unidade com Deus? Então a gente vai lá atrás no primeiro livro da Bíblia, quando a Bíblia explica para a gente a criação do mundo, não é? Que Deus que é o Criador, Deus que é o Uno, Deus que é a essência, Deus
fez todo o mundo e havia um lugar chamado Éden, ou paraíso. O paraíso. Então Deus faz o paraíso, cria o homem, cria a mulher e diz assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, vocês podem ficar aqui, tudo isso é de vocês, mas não podem comer do fruto proibido. Não podem, não pode comer do fruto proibido. Adão e Eva, Eva e Adão não podem comer do fruto proibido. Se comerem desse fruto proibido, vocês arcarão com a consequência. Os dois ficam lá, né, pelo Éden, pelo paraíso, e tem uma vida legal. Eu imagino, o paraíso deve ser um lugar com PlayStation, com Nintendo, deve ter um monte de videogame lá, deve ser muito legal, deve ter show das bandas prediletas, não é? Deve ter a comida que a gente quer, mas conta a Bíblia que um dia aparece uma cobra e essa cobra, ela tenta a Eva, ela exerce um poder sobre a Eva, ela fala assim: Eva, meu, vai lá e come o fruto, cara, come o fruto, Eva, dá nada, Eva, é nós. Claro que ela não falou assim, né? Tô só te contando a história. E aí, a Eva cai na lábia da cobra, come o fruto, vê que fez bobagem, entrega o fruto pro Adão, Adão come, ainda vê que faz bobagem. Ui, caramba! E aí vem a ira divina, a ira divina, a ira divina então cai sobre os dois são expulsos do paraíso por terem desobedecido o seu Criador. É interessante porque quando eles são expulsos do paraíso, Deus coloca na porta do paraíso dois anjos enormes, dois querubins, segurando uma espada de fogo, para que eles não voltem ao paraíso. Eles são expulsos do paraíso e Eva ela é amaldiçoada, Eva vai sentir dor na hora do parto, Eva sente dor na hora do parto, Eva vai ter que ser obediente ao homem, e já Adão vai ter que produzir com o suor do rosto toda a sua comida. Então, os dois são expulsos do paraíso, são expulsos do paraíso. E o que isso tem a ver com a filosofia? Tudo. Para esses filósofos que vão surgir lá a partir do século I, segundo, principalmente a partir do século III depois de Cristo, tentando explicar o cristianismo, esse é um momento chave da filosofia cristã ou da existência humana. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei para você que as três perguntas que a filosofia tenta entender são o que é a vida, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que existimos, né? Por que existimos? Para os filósofos desta época, para os filósofos que a gente vai chamar de filósofos cristãos, nós existimos apenas para tentar voltar ao paraíso, voltar à unidade, voltar a Deus, porque ser expulso do paraíso significou ser expulso da presença divina. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar, né? Quando eu digo para você, quando a gente lê lá na Bíblia, em São João, e o Logos fez-se carne, e o Logos fez-se carne. Quer dizer isso, Logos é essa inteligência, essa razão superior. Você já me escutou, já escutou a gente falando dela, né? Lá atrás, quando nós falamos de Heráclito, que Heráclito dizia que um Logos, uma razão maior, organizava o mundo. Ora, esse Logos, esse Criador, ele se faz carne, então o Criador está aqui, ó, essa energia, uma parte dele se fez carne, se transformou em ser humano, para que nós seguíssemos esse ser humano e conseguíssemos voltar ao Criador, voltar a Deus. Então, esse Logos, esse Cristo, que é
o Deus encarnado, para quem crê, e os filósofos acreditavam nisso, o Cristo vem trazer então um caminho de volta a Deus, um caminho de volta a Deus. Nesse momento, meus caros, eu precisava fundamentar a filosofia e todo o pensamento filosófico para convencer as pessoas de que o que eu estou falando é verdade. Então, nós teremos os chamados, ou a chamada patrística. Patrística. O que é a patrística? A patrística são padres da igreja que reafirmam os conceitos da Bíblia. Para esses padres, a filosofia tinha que se fundamentar na Bíblia. Para esses padres, a verdade revelada estava na Bíblia. E o papel da filosofia era interpretar essa verdade revelada para as pessoas, para os cristãos. Tudo bem? Está me acompanhando? Patrística. Patrística são padres que vão usar a filosofia para justificar a fé cristã. Presta muita atenção, muita atenção. A filosofia, nesse momento, ela serve como alicerce para a fé. A filosofia, a partir do século III depois de Cristo, e durante muito tempo, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, a filosofia vai servir de base para a fé. Ok? Base para a fé. Porque eu tento utilizar-me de argumentos racionais, para justificar a fé. Que nós já vimos lá atrás, a fé é algo que você sente, mas acreditava-se que a filosofia, ela era essa base. Como é que vai chamar o nome desse movimento? Patrística. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido tudo que nós falamos. Há ainda muito mais a caminhar e ainda muito mais a discutir. Estamos apenas começando nesse período, que é um período muito interessante, que é o período da filosofia cristã. Ok? Senhores, um forte abraço. Minhas crianças, muito rock and roll, sempre, sempre. Olha que legal, terminou mais um dia, teve aula de filosofia. Foi bacana, teve diversão com Aristóteles e Platão. Não teve Aristóteles, não teve Platão, mas teve filosofia cristã. Tchau, galera. Valeu!